iniciar agora. Olá, muito bom dia a todos. Esse aqui é mais um evento de Customer Experience. O tema de hoje é o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito está se falando já dessa nova lei, que está aí por vir. Então, só me apresentando aqui, eu sou o Renato Ishikawa, eu lidero à frente a área de Customer Experience na Ramo. Na agenda de hoje, eu gostaria de iniciar com um ponto de atenção, como eu faço de costume, né? Essa apresentação, ela visa ajudar vocês, clientes, tem algumas pessoas aí do ecossistema Ramo também, mas a esclarecer o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, e demonstrar como que o SAP Business Way está preparado para atender os requisitos dessa lei. Tá? Então, assim, já de antemão eu falo, o tema não é somente uma funcionalidade do sistema. O SAP é só uma parte do que você vai ter que estar em conformidade na sua empresa para atender a legislação. Eu não vou fazer spoiler não aqui, porque a gente dividiu a agenda em duas partes. A primeira, a gente vai falar sobre a lei, esclarecer os pontos, o que envolve essa lei. Eu fiquei assustado quando eu vi a primeira palestra a respeito do assunto. Então, eu convidei aqui um especialista para falar para vocês, é o advogado Ricardo Moreira, está aí no vídeo também. Então, ele faz a primeira parte, esclarece os pontos da lei, e na sequência eu vou mostrar algumas coisas relacionadas ao SAP em conformidade com a legislação. Tá? Os contatos da área de Customer Experience estão ali embaixo, então se vocês tiverem dúvidas depois, a gente, se caber responder a todos, a gente pode até ao final de cada parte esclarecer alguma coisa, caso contrário, por gentileza, envie um e-mail ou um WhatsApp aí para cx@ramo.com.br, e esse telefone celular tem WhatsApp também, 11 98403 2046. Então, vou passar a bola aqui para o Ricardo já, vou colocar no mudo meu som, mas também estou aqui acompanhando, e o Ricardo inicia falando da legislação, esclarecendo qual o impacto na empresa de vocês da Lei Geral de Proteção de Dados. Ricardo, por favor. Maravilha, Renato. Bom dia a todos. É uma satisfação aí fazer esse evento com vocês, né? Mais uma vez agradeço ao pessoal da Ramo e ao Renato o convite. É realmente muito prazeroso a gente poder estar trocando ideias aqui a respeito, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, dentro do nosso tema aqui, do tempo que me cabe falar, né? Eu vou começar a espelhar minha tela aqui agora. A gente vai fazer um panorama, né? Um panorama rápido da lei. Não dá para, obviamente, não dá para ser um curso extenso e completo da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é muito grande, muito complexa. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma apresentação para quem ainda não conhece da lei, né? Nós estamos aí já batendo as portas da vigência da lei, né? É fundamental que a gente possa saber o desafio que a gente tem pela frente para poder se adequar à lei, ok? Antes eu vou só apresentando então o meu escritório. O nosso escritório chama-se Veríssimo Moreira e Simas. Nós somos um escritório de advocacia empresarial sediado em Belo Horizonte, mas com atuação no Brasil inteiro, né? Em todas as áreas de atuação do direito empresarial. Tá? A gente tem a satisfação de ser um escritório que nasceu em 2008, né? Mas com mais experiência que isso, o sócio tem mais experiência que isso. Já vamos há 20 anos de formado, e a gente tem a satisfação aí já de estar muito bem ranqueado nos principais índices e está recebendo as premiações aí que o mercado reconhece, né? Uma breve apresentação, né, dos sócios, e basicamente minha. Eu sou o sócio responsável aqui pela área de direito empresarial como um todo, né? As áreas societário, contratos,
e também o direito digital. Então, o pepino da LGPD caiu no meu colo. Então, a gente tem que descascar aí esse abacaxi. Tá? Essa apresentação vai para vocês também depois e está sendo gravada também, não tem maiores dificuldades. Não. Aqui é só para alguns clientes do escritório, mais para a gente demonstrar que a gente tem clientes de todos os portes, pequeno, médio, grande, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, principalmente, muita gente pergunta, né? Vocês estão em Belo Horizonte, eu estou aqui no Paraná, como é que a gente consegue resolver essas questões de LGPD? A tecnologia está aí para isso, né? Um exemplo é esse webinar aqui conectando todos nós, né? Facilita muito aí a nossa atuação, tá bom? Então, a distância física não é um problema para que a gente possa resolver as questões de LGPD e quaisquer outras. Bom, começando então agora o nosso assunto principal, nós vamos falar então da Lei 13.709, de 2018, que foi apelidada de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? Então, ela regula esse tema, tratamento de dados pessoais. Nós vamos ver o que é isso. Tá? A importância. Essa lei ela foi publicada em agosto de 2018, né? Mas ela entra em vigor agora, em agosto de 2020. A gente vê, então, que nós tivemos 2 anos de vacatio legis. O que é vacatio legis? É o período em que a lei é publicada e que ela entra em vigor, exatamente para que as empresas possam se adaptar. Nós já estamos em janeiro, né? E na reta final aí da entrada em vigor, e ainda tem muita gente que não se adaptou, né? Longe disso. Né? Para vocês terem ideia, a legislação brasileira, normalmente, a lei é publicada, entra em vigor. Essa lei não, ela deu 2 anos para a entrada em vigor, dada a quantidade de mudanças que vem por aí. Tá? A nossa lei ela é inspirada, né, na legislação europeia, que é o GDPR, General Data Protection Regulation. Né? Essa lei europeia, ela foi editada em 2016 e entrou em vigor em 2018. Assim que entrou em vigor na Europa, ela começa a gerar efeitos, né, não só na Europa, mas com quem faz negócios na Europa. Então, isso levou o Congresso brasileiro a acelerar e também editar a nossa lei. Ok? Bom, a quem a nossa lei se aplica? A nossa lei vai se aplicar a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que realize esse tal de tratamento de dados. Nós vamos falar tratamento de dados pessoais. Nós vamos falar o que é isso já já. Tá? E uma questão curiosa também, que é a extraterritorialidade. O que é isso? Em regra, a legislação brasileira, ela gera efeitos dentro do território nacional. Essa é a regra geral. A nossa lei, agora, a LGPD, ela tem características de extraterritorialidade. Por quê? Porque ela se aplica não só quando o tratamento de dados é realizado no território nacional, mas quando, de uma forma ou de outra, eu tenho alguma interação com o exterior e essa interação visa buscar dados de quem está no Brasil, né, para fazer o tratamento de dados externos, ou oferecer serviços aqui. É o que dizem esses dois próximos incisos aqui. Então, não só quando o tratamento é realizado, a atividade da empresa é realizada no Brasil, mas também quando eu busco oferecer serviços aqui no Brasil, de tratamento de dados, ou quando os dados são coletados no Brasil. Tá? Existem algumas hipóteses de excludentes, tá? Que são previstas na lei, para que a lei foque, né, no seu objetivo central, que é a proteção de dados que você permita que as empresas que realizem tratamento de dados sejam as principais reguladas, ok? Então, isso quer dizer o seguinte: atividades meramente particulares, fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, isso não entra na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Bom, para falar então da LGPD, nós temos algumas definições importantes e isso é muito interessante. A legislação brasileira não costuma trazer definições. Essa lei ela teve um grau de
de esmero muito grande, porque ela traz definições, tá? Que são fundamentais para a boa interpretação e aplicação da lei. A primeira coisa que a gente tem que saber o que é dado pessoal, né? Então, dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural que possa ser identificada ou identificável. O que é isso? Qualquer dado, qualquer informação, nome, CPF, telefone, dados biométricos, tá? Então, a identidade, né, polegares, essas coisas, tudo isso é dados pessoais para fins de proteção, né? Uma excludente, já evidente, pessoa natural, isso exclui pessoa jurídica. Quer dizer que a pessoa jurídica, então, não tem proteção? Tem proteção, sim. Não pela lei de proteção de dados, mas por outras legislações que existem no Brasil. Tá? Dentro da categoria de dado pessoal, eu ainda tenho uma categoria mais rigorosa, que é o tal do dado pessoal sensível. Tá? O dado pessoal sensível, ele diz respeito à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organizações de caráter religioso, dados referentes à saúde e à vida sexual, dados genético ou biométrico, tudo isso, quem trabalha com esse tipo de dado, a legislação traz um cuidado redobrado na utilização desses dados. Tá? E titular. Quem é o titular? O titular é a pessoa natural dona dos dados. Ela é o nosso cliente, vamos dizer assim, né? É a pessoa que vai exercer os direitos que nós vamos falar aqui. Tá? Do lado da empresa, né? Lembrando que a pessoa que realiza tratamento de dados pode ser uma pessoa física também, tá, pessoal? Mas a gente está falando aqui por 99% das vezes nós estamos falando com a empresa, então vamos imaginar que apenas para fins didáticos eu tenho a empresa como a pessoa que vai realizar, a empresa vai realizar o tratamento de dados e a pessoa física é a titular dos direitos. Tá? Bom, eu tenho então uma outra definição importante que é a figura do controlador. Quem é o controlador? O controlador são as empresas que vão realizar o tratamento, ou que, na verdade, tem o domínio sobre a decisão sobre o que fazer com os dados. Eu costumo dar o seguinte exemplo. A Vivo, a operadora de celular. A Vivo é controladora dos meus dados na medida que eu sou cliente dela. Ela sabe meu nome, meu CPF, meu endereço, ela precisa desses dados para realizar faturamento. Tá? Mas existe a figura do operador. Quem que é o operador? É uma pessoa jurídica, física ou jurídica, né, que realiza tratamento de dados em nome do controlador. O exemplo que eu dou é o seguinte: a Vivo pode contratar uma terceira empresa para emitir a fatura da minha conta de telefone. Né? A minha relação é com a Vivo, mas existe uma outra empresa, né, que, nesse caso, responde para a Vivo e que pode gerar vazamento de dados também. Tá? Qual que é a importância dessa história? Por que eu estou falando disso? Porque operador e controlador são solidariamente responsáveis em caso de vazamento de dados. Então, isso já gera algumas consequências práticas aqui para nós. Toda vez que eu tiver na condição de controlador ou de operador, eu tenho que estar muito seguro do que eu estou fazendo, né? Se eu sou controlador, quem eu estou contratando, né? E se eu sou operador, como é que estão as minhas condições de trabalho, né, de segurança? Porque se houver um vazamento, os dois vão ser responsabilizados, mas internamente, né, controlador e operador, eles vão se responsabilizar, né, um contra o outro. Isso já gera algumas consequências de ordem prática, né, para a gente não ficar só na teoria aqui. Né? A gente vê alguns clientes já recebendo minutas contratuais de seus clientes maiores, né, já trazendo obrigações relacionadas à LGPD. A lei nem está em vigor ainda, já está acontecendo, já é uma realidade. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque é uma realidade que todos nós vamos enfrentar, escritórios de advocacia, vocês como prestadores, né, de quaisquer serviços aí, né? Vocês vão começar a ver isso em breve.
tá? O encarregado é uma outra figura também trazida pela lei, que é o chamado DPO, ou DPO, né? Data Protection Officer. Esse DPO é um cargo, é uma figura que foi criada. É uma figura que foi criada pela lei para fazer a ponte entre o mercado e a empresa, tá? De dentro para fora, de fora para dentro. No seguinte sentido, o encarregado é a pessoa que vai cuidar de aculturar, levar a cultura de LGPD para dentro da empresa, tá? E também vai ser o responsável pelo recebimento das reclamações dos clientes perante o mercado. Então, essa é uma figura nova que está surgindo, né? E que vai ter grande importância. O encarregado, no início da lei, ele era uma pessoa física, tá? Hoje ele pode ser tanto uma pessoa, quanto um grupo de pessoas, ou até uma empresa terceirizada. Tal qual um escritório de contabilidade. Empresas maiores costumam ter uma contabilidade interna, empresas menores, uma contabilidade terceirizada. Vai ser mais ou menos isso, né? A gente já vê empresas se movimentando para prestar serviço de encarregado como um serviço, tá? E, finalmente, o que é o tratamento de dados? O tratamento de dados é tudo isso aí que está no texto. Olha só. Será considerado tratamento de dados toda e qualquer operação, né, realizada com dados pessoais, que dizem respeito à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, enfim, arquivamento, armazenamento, avaliação, controle, modificação, ou seja, tudo que você pensar em fazer com dados pessoais, certamente vai estar caindo numa dessas definições e você estará realizando tratamento de dados. Consequência disso, ao realizar tratamento de dados, se não tá dentro daquelas hipóteses de exclusão, uma das hipóteses de exclusão, por exemplo, é fins meramente pessoais, ou seja, o banco de dados que está dentro do meu celular, né, de familiares, contatos familiares, não cai na Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Mas, fora isso, não caiu na hipótese de pesquisa, não caiu numa das hipóteses, tudo isso aí será considerado tratamento de dados e nós estaremos, então, sujeitos à lei. Né? Bom, falando aqui agora sobre os princípios do tratamento de dados. Aqui é importante dizer o seguinte, a lei, ela busca, ela traz uma nova cultura, tá? É um novo cenário no mercado brasileiro, né? Quando você tem os dados pessoais alçados a uma categoria de um direito muito importante, né? Hoje a economia, ela é uma economia de dados, né? A gente vê autores falando que dados são o novo ouro, né? E é mesmo, né? A lei, então, ao trazer uma nova categoria de direitos, ela faz isso com princípios. O que é um princípio? Um princípio é uma norma que não tem uma sanção direta, né? não tem uma consequência imediata, mas ela busca regular ou nortear a conduta de todo mundo, não só o aplicador da lei, o juiz, o advogado, o próprio cliente, mas até mesmo o legislador que vai vir aí regulando a norma. Tá? Então, a lei traz 10 princípios novos que vão nortear a própria interpretação da lei. Ok? Vamos lá, vamos falar deles um pouquinho. A transparência. Né? A primeira coisa que a lei pede é que haja agora uma relação de transparência entre o controlador, né, e o titular. Né? Eu tenho que informar de forma muito clara para o titular o que eu tenho dele, né? Para que eu estou usando. Né? Isso é transparência. Eu não posso mais me negar. Vocês vão ver que um dos direitos das pessoas, dos titulares, vai ser requisitar perante as empresas o que eu tenho aí. Então, eu vou poder ligar lá na Vivo, ou mandar um e-mail para a Vivo e falar assim, ô Vivo, o que você tem meu aí? Tá? Isso é transparência. Segurança. Né? A segurança é óbvio, né? Segurança e prevenção andam de mãos dadas. Né? A lei quer que eleve-se a segurança a um patamar muito maior do que tem hoje, né?
e que sejam adotadas medidas de prevenção melhor do que repressão. Tá? Não discriminação. Eu não posso usar o tratamento de dados para fins discriminatórios. Tá? Ilícitos e abusivos, com certeza, mas para fins discriminatórios. Exemplo, eu vou realizar o tratamento de dados para que eu evite contratar pessoas que sejam oriundas de determinado bairro. Isso não posso fazer. Né? Responsabilização e prestação de contas é um outro princípio. Ele diz respeito ao quê? É um princípio já básico do direito, se você causar um dano, você vai, né, você vai responder por ele, você vai ser obrigado a indenizar esse dano. Tá? Se eu tiver que pedir para vocês guardarem na cabeça três desses 10 princípios, né, eu vou pedir para vocês guardarem finalidade, adequação e necessidade. O que é isso? Né? Hoje em dia a gente vê, né, quando a gente vai fazer um opt-in, né, em algum site e tudo mais, a gente tem aquele rol, né, de informações que a gente dá um aceito e nem sabe o que está aceitando. Né? Agora, essa situação vai mudar um pouquinho. O controlador tem que explicar para você para que ele está precisando dos seus dados, para que ele quer esses dados, né? E como é que ele vai usar. Então, finalidade, né? Adequação. Finalidade, eu tenho que dizer, né? Qual é o propósito para qual eu vou usar. Ele tem que ser legítimo, ele tem que ser legal e tem que ser comunicado. Ou seja, eu vou pedir seus dados para fazer um contrato. Ok. Isso quer dizer o seguinte, eu não posso utilizar esses dados para outra coisa além disso, que é o segundo princípio aqui, a adequação. Então, é muito comum a gente ter hoje, né, a seguinte situação. A gente tem dados, né, dos nossos clientes e a gente usa isso de forma indiscriminada, não só para realizar o contrato, mas para mandar marketing, e-mail marketing, e algumas empresas até vendem as informações dos bancos de dados, né, para outras empresas. Isso não vai poder ser feito mais. Né? E que tem a ver também com esse outro princípio, que é a necessidade. Hoje em dia, a gente pede tudo do cliente, né? Nome, CPF, se é casado, quantos filhos tem, etc. O que a lei pede hoje é que o controlador utilize e requeira apenas aqueles dados necessários para a finalidade que ele disse que vai precisar. Então, não dá mais para sair pedindo todo e qualquer tipo de dados de forma indiscriminada, tá bom? Ô Renato, se tiver aí perguntas, alguma coisa, você, por favor, dá uma notícia aí, tá? Se estiver falando rápido. Tranquilo, Ricardo. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Eu vou monitorando aqui. Por enquanto, não. Maravilha. Vamos seguindo, então. Bom, um direito que parece, um princípio que parece pouca coisa, mas não é esse do livre acesso. Então, como eu falei, né, um dos pontos que mais vai gerar trabalho para as empresas, né, é garantir ao titular a consulta aos seus dados. O que é isso? É aquilo que eu falei, eu vou poder mandar para qualquer empresa, um pedido, né, de esclarecimento se eles têm os meus dados ou não, e por que tem. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu tenho recebido dezenas, né, de ligações da Sky por semana. É um negócio insuportável. Né? Não sou cliente da Sky e cada hora chega uma ligação de algum lugar. Quando a lei entrar em vigor, eu posso mandar um e-mail lá para a Sky e perguntar, olha, eu quero saber aí o que vocês têm, vocês têm de dados meus, né? E como é que você obteve esse acesso. Isso é mais importante, porque eu nunca fui cliente da Sky. Como é que eles têm dados meus, no meu telefone, né, no telefone da minha casa? Então, como é que isso vai ser um problema, porque nós vamos ver que isso vai gerar consequências financeiras, ok? E, além do mais, o último princípio é a questão da qualidade dos dados. Eu tenho que garantir ao titular uma possibilidade de atualizar, né, de utilizar dados precisos, né, e atualizados, tá bom?
vamos falar agora das hipóteses legais para o tratamento de dados, ou seja, quando é que eu posso tratar dados? Quando a gente começou a tratar do assunto, a gente vê muita gente até desesperada. Nossa, mas agora eu vou precisar do consentimento, eu vou ter que pedir o consentimento do titular para tudo. Não, não é bem assim, né? A lei traz 10 hipóteses em que o tratamento de dados é legal. O primeiro e mais importante, eu não tenho dúvida, é o consentimento, né? Que é a regra geral. Agora, eu tenho as outras 9 que a gente vai poder fundamentar a nossa utilização também. Exemplo, a gente tem muito cliente aqui que é a escola, né? Cumprimento de dever legal. Olha, eu preciso ter os dados do aluno, né, para mandar para o MEC, para fazer a regulação dessa situação. Então, teoricamente, né, eu tô cumprindo a lei, né, sem necessidade de um consentimento também que não precisa ser tão óbvio assim, né? Execução de políticas públicas está voltado mais para o poder público, né? Questão de segurança, saúde pública, né? Pesquisa também é uma situação permitida pela lei, né? Elaboração de contratos e diligências prévias, o que é isso? Eu pegar dados da pessoa para preparar um contrato que a gente vai formular, né? Nesse caso, também a lei deixou clara essa situação, né? Exercício regular de direitos, olha, a gente via até situações no seguinte sentido, né? A pessoa fala, nossa, agora para eu ajuizar uma ação contra uma pessoa, eu vou ter que pedir o consentimento dela. Não, não tem nada disso, né? Para que eu exerça direitos, um direito meu, né? Eu posso tratar dados, né? Isso é fundamental, até mesmo contra o próprio titular. Proteção à vida e à saúde, é claro que o direito sempre faz esse balanço entre o que é mais importante. É claro que se a pessoa está chegando, morrendo no hospital, eu não vou pedir consentimento de ninguém para tratar dados para interná-lo, né? Legítimos interesses do controlador ou de terceiro, esse é o ponto mais cinzento da lei, tá? O que vai ser considerado legítimo interesse ainda é uma incógnita, né? A gente vê, por exemplo, na Europa, as primeiras multas que surgiram foram em razão de e-mail marketing, né? A utilização indiscriminada de e-mails. A nossa lei fala de proteção, fomenta a atividade, né? Como uma das hipóteses de legítimo interesse. Então, a gente vai ter que ficar atento para ver como é que isso vai funcionar, para que a gente não caia aí em problemas. Mas o legítimo interesse é um dos pontos uma das hipóteses de tratamento mais obscuras que a gente tem que ficar atento. E proteção ao crédito também é uma hipótese de tratamento de dados. Ou seja, se eu precisar mandar alguém para o Serasa, eu não vou precisar pedir consentimento dele para isso. Ok? Gente, esses aí são os principais direitos que a lei traz. Tem outros ainda decorrentes, né, desses, mas tudo isso aí entrou agosto, né? Entrou agosto de 2020, um dia antes, nós vamos ter o Jornal Nacional falando lá, que a partir de amanhã entra em vigor a Lei de Proteção de Dados, e qualquer pessoa pode, então, pedir esclarecimento sobre os dados, como é que vai funcionar. Então, é isso aí. Todos esses direitos, a gente tem que estar preparado para disponibilizar aos titulares assim que a lei entrar em vigor. Então, aquilo que eu falei, confirmação da existência de tratamento, ou seja, a pessoa vai poder perguntar o que tem ali, né, o que a empresa tem dela. Acesso aos dados, você vai ter que entregar um relatório, né, do que existe, né? Correção de dados incorretos. Anonimização. Anonimização é um fato interessante, tá? Bloqueio ou eliminação de dados. Para o dado ser considerado pessoal, pela própria nomenclatura, eu tenho que conseguir vinculá-lo a uma pessoa, né? Então, se por um procedimento de informática eu consigo anonimizar, né? Então aquele dado deixa de ser pessoal e isso te permite uma utilização com mais segurança. Agora, bloqueio ou eliminação de dados é aquilo que eu falei, ou seja, eu vou poder mandar um e-mail lá para a Sky e falar assim, olha, eu quero que você elimine
todos os dados que vocês têm aí, meus, tá? Esse é o direito. Eliminação de dados está aqui embaixo de novo. Portabilidade tem muito a ver com aquilo que hoje já existe para telefonia, né? A lei quer trazer padrões para cada setor, padrões de interoperabilidade para cada setor, de forma a facilitar e estimular a concorrência. Ok? Estou vendo aqui algumas perguntas. Renato, se você quiser, então, parar às vezes para fazer perguntas, tá? Estou aqui, não sei como você acha melhor. Tranquilo, pode seguir, Ricardo. Tá sobre o relatório aí, mas eu falo na questão do SAP, eu comento a respeito. Tá bom. Informações de entidades públicas, né? Isso aí é só um compartilhamento. Quando eu vou ter direito a saber, pedir para o poder público que ele me informe com quem ele compartilhou dados. Isso, por exemplo, tem muito a ver com o INSS, que cá entre nós é um dos maiores vazadores de dados, não o CNPJ e o INSS, mas as pessoas que lá dentro trabalham. A gente sabe de muito vazamento de dados relacionados com aposentadoria, com esse tipo de coisa. Algumas pessoas já me disseram assim que ficaram sabendo da sua aposentadoria pelo banco, que ligou oferecendo um crédito consignado. Então, como é que esse banco ficou sabendo disso? Acessando o banco de dados do INSS. Então, vamos ter esse direito também, tá? Outro direito importante é a informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento. Então, eu vou acessar um serviço, né? Tem que ir lá o clique aqui e tal. Eu vou ter que dizer ao titular, olha, se você não fornecer o consentimento, o que vai acontecer? Normalmente vai ser a não contratação, né? Isso mas é um ponto importante também. Revogação do consentimento, esse é um ponto também que tem que levar muita atenção, que pode gerar cascas de banana aí pela frente. Então, eu outorgo consentimento para você tratar meus dados. Então, eu sou seu cliente lá da Oi, né? Em um determinado momento. Agora, em determinado momento eu não quero mais. Então, eu entro, revogo o consentimento e a partir daquele momento não pode haver tratamento de dados. Vamos dizer que eu revoguei o direito deles me mandarem e-mail marketing. Se no outro dia eu receber um e-mail, né, isso já pode gerar problemas para a empresa. Ok? Outro direito é o direito de petição perante a autoridade nacional. Acabei que eu não falei. A lei ela cria a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão, é a agência reguladora que vai cuidar, né, desse assunto, tal qual as outras agências reguladoras que nós temos, né? Essa autoridade ela já existe, né, no papel, ela está sendo estruturada ainda, né, mas vai gerar, sim, é com ela que vai haver interseção. Outra coisa, o titular tem direito também de acessar os órgãos de direito do consumidor, defesa do consumidor, ou seja, PROCON, né? Então, a gente está aí diante de um novo desafio jurídico, que é a possibilidade de um incremento, né, dos questionamentos perante o PROCON e agora perante a Autoridade Nacional. Tá? Oposição ao tratamento de dados, isso é um contenciosozinho. Então, eu falo que eu vou tratar seus dados porque eu tenho direito de fazer isso. E se o titular falar que não, né, a gente vai gerar um contencioso para resolver essa questão. E direito de revisão de decisões tomadas com base em tratamento automatizado. O que é isso? A lei pede que se dê direito, né, às pessoas que têm, vamos dizer, eu vou pedir um crédito, esse crédito é negado automaticamente pelo sistema do banco. Eu tenho o direito, né, de ter esse meu pedido revisado por uma pessoa, né, por um ser humano, para que não fique um negócio plenamente mecanizado. Ok? Bom. Ricardo, posso interromper um segundinho? Por favor. Tem uma pergunta aqui que é interessante realmente, acho que essa se aplica a todos. Talvez você consiga dar uma luz, porque eu até nos fóruns que eu estive lá na SAP, esse foi um ponto polêmico, tá? O Fábio que nos pergunta aqui. E quando um cliente ou um fornecedor, enfim, um parceiro solicita a eliminação de dado pessoal, só que
a gente tem obrigações a gerar, um SPED, qualquer obrigação relacionada, que a gente depende desses casos, desse cadastro, e ainda não geramos a obrigação. Perfeito. Tem alguma limitação ou um direcionamento com relação a isso? Sim, é aquilo que aqui, ó, vamos aqui. Aqui eu vou ter que falar o seguinte, olha, o direito dele é pedir, né? O direito do cliente é pedir. Uhum. E aí eu vou ter que responder para ele o seguinte, olha, eu não posso excluir dos seus dados, porque eu tenho aqui, ó, o cumprimento de um dever legal, ou seja, eu tenho que expedir uma nota fiscal, eu tenho que manter aqui um cadastro seu por algum tempo, né? Ou até mesmo um exercício regular de direitos. Olha, o produto que eu te vendi tem uma garantia legal de 5 anos. Então, legal ou contratual. Então, eu tenho que manter aqui os seus dados, porque eu tenho que saber, né, que eu te vendi o produto, qual produto que eu vendi e tudo mais, para que eu possa até te negar ou te otorgar uma garantia depois. Tá? Então, é isso que eu falei, olha só. O consentimento é a chave mestra, né? Mas depois o jurídico e a informática vão ter que dar sempre resposta para essas questões. Por exemplo, o fulano pediu para excluir os dados. Vamos excluir? Aí nós vamos ter que ver, olha, não, porque eu preciso desses dados, né? Eu tenho legítimo interesse, né, de manter esses dados, ou eu tenho que cumprir a lei, né? Essa é uma das hipóteses. Quem fez a pergunta? Foi o Fábio. Fábio, obrigado pela pergunta, Fábio. Deixa eu complementar, Ricardo, por gentileza. No SAP, ele não permite você bloquear ou excluir dados se você tiver transações em aberto. Imagina o cara tá lá te devendo, né? Uhum. O cara não pode simplesmente chegar, apaga meus dados. Pô, não pode, a gente tem questões em aberto que aí encerrou, baixou tudo que ele tem pendente, aí sim o SAP permite você bloquear ou apagar os dados dele. Tá só antecipando, Braz, acho que faz sentido com relação à pergunta do Fábio, né? Ótimo. Tem mais perguntas pra gente, antes da gente seguir? Que eu vi que... Por enquanto, não. Maravilha, então vamos lá. Bom, eu estava aqui no... Bom, eu tenho o seguinte, bom, o outro lado da moeda de um direito são os deveres, né? São os deveres. Então, se o titular tem direitos, o controlador tem deveres, né? A lei nem precisava trazer assim, explicitamente quais são os deveres, porque uma vez tendo aquele direito, eu tenho que cumprir aqueles direitos do titular. Mas ela vai mais além e ainda reforça. Tá? Eu tenho aqui os principais deveres, ressarcir os danos causados, ou seja, isso é óbvio, né? Se eu causar um dano, eu vou ter que ressarcir. Adotar medidas de segurança para a proteção de dados, então a lei eleva os dados a uma categoria de grande importância, né? E pede que sejam adotadas medidas preventivas, ou seja, a prevenção é a regra, né? E o nível de proteção que você tem será medido, será objeto de análise pela autoridade quando ela for te aplicar uma multa, ou seja, se você for uma empresa completamente desleixada com dados pessoais, a sua situação perante a autoridade nacional vai estar bem complicada. Não, agora, se você é uma empresa que está no estado da arte, da tecnologia, da proteção de dados, e acontece algum tipo de hackeamento, vazamento, etc., você vai ter uma situação mais favorável. Tá? Uma situação importante, um dos deveres é comunicar à Autoridade Nacional de Incidentes de Segurança, vazamento de dados. Parece que isso está longe do nosso dia a dia, mas não. Vamos dar um exemplo aqui de Minas, o Banco Inter teve um vazamento de dados de cartão de crédito importante aqui no ano passado e foi recorrente, foi a segunda vez, se eu não me engano, que isso aconteceu. Tá? E no início, eles tentaram meio que encobrir o vazamento, tá? E só depois que trataram isso de uma forma mais clara para o cliente. Hoje, com a lei em vigor, isso não vai ser mais possível. Aconteceu um acidente, um incidente de vazamento, a autoridade nacional terá que ser comunicada para que sejam adotadas, para saber quais são as providências a serem tomadas. Isso tem um problema grave de dano à imagem, né, gente? Imagina mais importante até do que o financeiro é o dano à imagem. Você tem que comunicar ao mercado que vazou dados dos seus clientes.
Manter registro das operações de tratamento, esse aí é um grande ponto de trabalho para, né, a área de TI, então, que é a história do tracking record. Eu tenho que manter registro das operações. Então, quando um cliente, quando um titular te pedir os dados, não adianta, você não vai sair catando, né? Que isso é humanamente impossível. Você precisa ter registro de tudo que foi feito e até também para ter aquela relação que eu falei entre controlador e operador. Tá? Se houver um vazamento, naquele exemplo que eu dei, Vivo e a empresa que emite os boletos, né? Você tem que ter um registro muito, muito robusto do que foi feito para que, se vier um problema com o seu cliente, você vire, olha, não foi aqui que houve vazamento de dados. Tá? Elaborar relatório de impacto, a proteção de dados, isso é fundamental para empresas que vão atuar com uma quantidade significativa de dados. A Autoridade Nacional vai regulamentar esse ponto ainda, tá? E indicar o encarregado de tratamento de dados. Esse é um outro ponto também necessário para todas as empresas. Ricardo, oi. Mais uma perguntinha aqui. Diga. O Robinson de Paula perguntou se a manipulação de dados deverá ser suspensa. Então, no caso de suspensão, bloqueou os dados deverão ser armazenados em algum banco de dados fora do sistema operacional? Essa é a pergunta dele. Bloqueou. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, Robinson, você me corrija se eu estiver errado. O cliente, a pessoa física pediu para bloquear os dados. A gente bloqueia e se a gente tem que armazenar os dados dessa pessoa fora de um sistema operacional. Tá. Esse é o problema do backup, né? Então, esse acho que é um grande problema. Importante. Eu debatendo esse assunto com alguns clientes, esse é um problema grande, porque teoricamente, se eliminar, você tem que eliminar de tudo, né? Até dos bancos de dados não estruturados aí, tá? Ou seja, até fora o que ele chamou aí de um segundo banco. Tratamento de dados, pessoal, não é só informática, não. Se eu fizer aqui uma planilha, né, à mão, com nome e telefone de todos os meus clientes, isso é tratamento de dados. Se essa planilha, se esse papel vazar, né, eu sair daqui, ele cair na rua e alguém pegar, isso é um vazamento de dados, tá? Então, é fundamental tomar cuidado com o que a gente chama de dados não estruturados. Esse é um grande problema na hora do trabalho de implementação da lei, tá? Que não só aquilo que está em banco de dados, mas aquilo que não está, né? Você tem você tem uma pessoa lá de um determinado departamento que tem, por o costume de trabalho, por exemplo, fazer uma planilha lá de Excel com dados, com informações pessoais. Isso é tratamento de dados, isso não está no sistema, né? Fundamental tomar cuidado com isso. Mas respondendo a pergunta dele aí, teoricamente você tem que eliminar tudo. Se é para bloquear no sentido de eliminar, tem que eliminar tudo, né? Fica a dificuldade técnica do backup, né? Que a gente vai resolver da seguinte forma: olha, realmente o nível de complexidade técnica para pagar de backup realmente pode ser um dificultador. Então, o que se faz? Apaga-se, né, do dia a dia, né, e tem que tomar cuidado para realmente não utilizar mais esses dados. A grande questão o sujeito pede para apagar o e-mail dele lá, para não utilizar mais o e-mail. Ele entra lá no sistema, no seu site. A gente recomenda que tenha um campo de portal do titular de dados, né, portal de dados, portal de segurança de dados, e vai lá e fala assim: olha, não quero mais receber e-mail seu. Tá bom, beleza. Aí ele recebe uma resposta de volta: olha, seus dados foram excluídos, etc. Tal. Uma semana depois ele recebe um e-mail marketing seu, né? Então, isso é um problema, tá? Então, para mim, a gente vai seguir dessa forma. Eu complementando também, Ricardo, nas das reuniões lá na SAP, esse caso da listinha, né? Foi comentado sobre uma lista de aniversário.
Sim, Isso é um tratamento de dados, isso pode vazar. Então, você aplica a lei também à lista de aniversário da minha filha lá, por exemplo, né? com certeza. E um banco de dados, não, só reforçando também, que não é, você vê como não, por que o Ricardo está falando sobre lei aqui para todo mundo? Não limita só a SAP, né? Aí a gente também ouviu outro exemplo, a pessoa está lá no SAP, vai bloquear os dados, mas ele tirou uma foto com o celular lá da tela do computador. Não tem como Exatamente. controlar via sistema isso? Não tem. É, Então são ações que envolvem toda a empresa, seja no Excel, num papel de pão ou no SAP, né? Só perfeito. complementando aí sua resposta. Maravilha. E isso é treinamento, né? Isso é treinamento e isso é a implementação da cultura que a lei traz, né? É fundamental que haja essa criação de uma cultura de proteção de dados dentro da empresa. A gente tem informações de que 70% dos vazamentos de dados não são causados por uma invasão externa, mas por descuido de funcionário. Por exemplo, o sujeito sai, deixa a tela do computador aberta. O sujeito anota a senha dele, bota uma senha muito frágil. Né? Tudo isso tem que ser levado em consideração para fins da implementação da lei, né? Trazer essa cultura. A gente fala muito do cliente externo, né? do cliente da empresa, pessoa física. Mas é importante lembrar também, pessoal, que os empregados da empresa também são titulares de dados perante a empresa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, ok? E por que a gente trouxe esse tema, vamos dizer, 6 meses antes da lei entrar em vigor? Porque requer muito tempo, requer um esforço grande adequar uma empresa para atendimento dessa lei. Né? Uhum. Então, a gente até está sugerindo um foco para evoluir com essas tratativas. Então, pega uma área de cada vez, quais dados pessoais tem na primeira área, no RH, enfim. São esses dados. Quais são realmente necessários para a operação? Quem tem acesso a esses dados? Enfim, trata com foco em uma área de cada vez, para que você tenha a sua empresa daqui a 6 meses adequada à legislação, né? Com certeza. O relógio já tá clicando mesmo e estamos em cima da hora, em termos de adequação. Né? Bom, continuando aqui, falando da parte que dói no bolso, né? A lei traz sanções importantes para o descumprimento. Né? Elas vão de uma multa diária, né? Até passando por uma publicização da infração, que para mim às vezes é até mais grave, né? Do que uma multa, né? Você ter lá, imagina um e-commerce importante, um Mercado Livre, um varejo grande, um Magazine Luiza, ter que publicar lá no intervalo do Jornal Nacional que teve um vazamento de dados de cartão de crédito seus milhões de clientes. Isso é um problema grave. Né? Em última instância, bloqueio de dados pessoais e eliminação de dados, ou seja, a empresa vai parar suas atividades relacionadas a isso. Né? Eu tenho também sanções administrativas perante a autoridade nacional. Né? A advertência é uma das penalidades mais simples. E a multa que todo mundo assusta, né? Que é essa multa simples de até 2% do faturamento, grupo ou conglomerado, limitada a 50 milhões. Então, todo mundo fica de olho nessa multa aí de 50 milhões, assustado com essa multa, né? Mas ela é importante, sim. Claro que ela vai ter uma dosimetria, né? Vai chegar a qualquer momento, né? Aplicando uma multa desse tamanho, mas é importante observar o seguinte: eu tenho um caso aqui eu tenho uma empresa pequena, né, não tão pequena, mas perto do grupo que ela participa, ela é pequena, né? E dentro do grupo tem um banco. Então, o banco tem 80% do faturamento do grupo, né? E eu tenho a empresa de e-commerce que tem lá 10% do faturamento do grupo. Né? E é no e-commerce que a gente tem a maior preocupação de vazamento de dados e tudo mais. Ou seja, se aplicar uma multa de 2% do faturamento do conglomerado, né, essa empresa está em sérios problemas. Né? Mas um ponto que eu quero chamar a atenção, mais do que essa multa de 50 milhões, que o pessoal usa muito para assustar, para mim é isso aqui, ó, tutela individual e coletiva de direitos.
Quando eu chamo tutela individual e coletiva, eu estou trazendo para a mesa o Ministério Público. E trazer o Ministério Público para a mesa é sempre um complicador, né? Com as ações coletivas, que eles costumam pedir lá dano moral coletivo. Tem um caso do metrô de São Paulo, de vigilância, não da utilização da imagem das pessoas, que eles estão pedindo lá 10 milhões de reais de dano moral coletivo. Ou seja, você pode acordar um belo dia com uma ação judicial te pedindo aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de dano moral coletivo. Então, ficar muito atento com isso aqui. Ó. Além da possibilidade de se gerar um contencioso formiguinha, né? Centenas de clientes, consumidores, alguns de boa fé, outros não, né? A gente sabe que tem alguns litigantes profissionais que vão buscar no juizado especial 5 mil reais, 10 mil reais de indenização, porque receberam um e-mail não solicitado. Então, tem que ficar muito atento, porque isso aqui gera muito, muito custo. Tá? Normalmente, as áreas que nos procuram, esse assunto LGPD, ele nasce muito no TI e no jurídico. Tá? É onde surge. Mas esse slide eu queria só reforçar, e aqui eu já caminho para passar a bola para o Renato, é que todas as áreas da empresa são impactadas. Desde a portaria, né, quando você chega lá e o sujeito tira a foto da sua identidade para ir visitar a sua empresa, né, até o departamento de compras, tudo é impactado pela LGPD. Então, o desenvolvimento do trabalho para estar em cumprimento à lei, nós vamos passar por todas essas áreas. Né? Aqui eu trago vou trazer um exemplo, eu não vou falar muito. Né? Por exemplo, na área de marketing, a área de marketing é uma grande impactada, né? Com essa história, por exemplo, do revisar políticas de enviar e-mails e tudo mais. E uma situação que vocês vão ouvir falar muito, que é o tal do Privacy by Design. Isso a lei pede que quaisquer produtos e serviços novos já sejam pensados, sejam formatados, tendo em mente a proteção de dados. Tá? Então, não dá para criar um produto e lá na frente pensar como é que eu vou proteger os dados. Okay? A área do jurídico e compliance vai ter também, óbvio, né, uma das mais impactadas. Todos aqueles direitos lá que a gente falou, né, para que o controlador cumpra, né, os direitos do titular, o jurídico vai estar atuando, né, para criar políticas, para dar resposta, igual a pergunta que o colega perguntou. Né? Esse dado aqui, nós vamos ou não vamos excluir? Tá? O jurídico vai ter um grande trabalho, jurídico interno e jurídico externo. Tá? A área de recursos humanos, a gente tem um grande papel nesse trabalho para orientar os colaboradores internos, a gestão dos dados pessoais dos próprios empregados. Um exemplo muito claro, vou fazer uma seleção, eu recebo 400 currículos, né? O que eu vou fazer com aqueles dados? Eu tenho que ficar atento com isso. Tá? A área de TI também, não precisa nem dizer, né, o tamanho do desafio, né? Que tudo aquilo que a gente fala, o direito diz o que deve ser feito. Né? Então, olha assim, você tem que proteger o dado do cliente, tá bom. Agora, como fazer? Aí eu jogo a bola para o Renato, né, e o Renato que tem que dizer como é que a gente vai proteger esses dados, ok? A área de compras, a área de suprimentos, né, também tem um dever de casa já importante, né, que é a questão de gerenciar dados de fornecedores, clientes, né, e principalmente começar a atuar na revisão dos seus próprios contratos e nos contratos com os clientes, né, para fins de atendimento LGPD. O que eu digo é que, no mínimo, nós precisamos dar uma revisada nos contratos, né, dos nossos clientes, para que comecem a ser inseridas as disposições relacionadas à LGPD. Tá? Fundamental que isso seja feito. Aqui eu trago rapidamente como é que... nós já estamos em cima da hora, né, de como é que se deve já implantar a LGPD. Né? Então, basicamente, aqui que o Renato falou também, né, a gente precisa alinhar um cronograma de trabalho, né, mapear
todos os processos de tratamento de dados dentro da empresa, né? Aí sim a gente gera um relatório de áreas críticas, né, de inconformidades, né? Passa para a implementação das medidas de adequação, né? E aí testa e monitora esse cumprimento da lei dali para frente. É um trabalho que não tem muito fim, né? Que a gente vai estar sempre observando, né, o estrito cumprimento da lei. Então, mas esse aí é um plano assim, muito simplificado, né, de como, né, se preparar para cumprir a lei. Tá? Finalmente, eu deixo aqui meus contatos, né, eu agradeço muito aí o Renato, né, pelo convite. Renato, tem perguntas aí? Eu vi que pipocou aqui na tela mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, por hora não. Então, pessoal, se tiver mais... Você fica conosco aí até o final, né, Ricardo? Claro, fico sim. Eu quero agradecer a todos aí pela participação, pela paciência e estou à disposição aqui né, qualquer contato nosso aqui no escritório para dúvidas, consultas, qualquer assunto, nós estamos à disposição. Eu vou fechar a minha tela aqui para passar a bola para o Renato, então. Muito obrigado a todos. Ok. Ricardo, muito obrigado, viu? Obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que não dá para falar de LGPD sem falar da lei, né? Porque o que o SAP faz? O SAP é uma parte, faz parte disso, tem que estar adequado, mas a lei vai muito além, né? Do procedimento do funcionário. É aquilo que eu falei, né? Uma foto de um dado ou uma lista de aniversário pode causar sanções à empresa. Mas eu voltando aqui pelo meu objetivo, que agora é falar do SAP, como que o SAP se enquadra nisso. Eu tenho um slide aqui, apenas um. Vocês estão vendo minha tela? Ok. Que resume o que eu quero falar relacionado ao SAP. Tá? Eu vou intercalando aqui com o sistema, mas em grande resumo. Relacionado à LGPD no SAP Business One. Existe uma nova funcionalidade a partir da versão 9.3 PL 4 ou qualquer uma superior para atender a LGPD. Tá? Então, além dessa grande ressalva, como vocês fazem para verificar qual versão o seu SAP está? Aqui na tela do SAP, deixa eu arrastar a barrinha aqui do Zoom. Ajuda sobre SAP Business One. Então aqui ele mostra a versão, meu SAP está na versão 9.3 PL8, então é superior ao PL4 da 9.3. O som tá ruim, Lu? Tá muito alto aqui, deixa eu ver. Melhorou o som? Ok. Tá bom. Então como que eu verifico a versão do meu SAP? Ajuda sobre SAP Business One. Aí mostra aqui, versão 9.3 PL8. Então o meu SAP já tem a funcionalidade da proteção de dados. Recomendamos utilizar primeiramente em base de teste. Então, você não vai fazer um teste apagando o dado de algum cliente seu em produção, né? Então, usa em teste primeiro, é recomendável. Tá? Qual que é o caminho para controlar, para bloquear, para apagar dados de pessoas físicas no SAP? Em primeiro lugar, permitir o gerenciamento de proteção de dados pessoal, lá em detalhes da empresa. Então, aqui, ó, administração, inicialização do sistema, detalhes da empresa. Tem aqui, ó, um parâmetro, permitir gerenciamento de proteção de dados pessoal. Tem que marcar aqui. Tá? E aí você pode vincular alguma política da sua empresa, alguma coisa, algum documento aqui no termos e condições. Mas a primeira parte é permitir. Ao fazer isso, ele ativa as funções da proteção de dados no SAP Business One. Antes de mostrar o que ela ativou, eu vou mostrar que é importante também controlar as permissões dos usuários, lá em autorizações gerais. Então, aqui é administração, inicialização do sistema, autorizações gerais. Você também não vai deixar na mão de todo mundo na sua empresa para bloquear ou apagar dados de pessoas físicas. Né? Então, recomenda-se que você vá lá, ó, autorizações, seleciona os usuários, e aqui em administração, fica em utilitários. Ó. Tem aqui, ó, ferramenta de proteção de dados. Você pode restringir a autorização. Quem que vai acessar isso aqui? Tá? Então, ponto importante aí, fica de alerta.
E por fim, opa, o som tá ruim? Tá ruim. Tá pipocando. Edu, voltou? Voltou? Tá legal? Agora ele voltou. Parece que o som deu uma intermitência aqui. O Ricardo tá falando. Oi, Ricardo. Talvez seja o caso de você desabilitar. Agora melhorou o áudio. Não sei se. Vamos tentar, mas às vezes você desabilita o vídeo para ficar. Eu vou desabilitar meu vídeo então para ver se. Mas por enquanto tá bom. Ajuda, tá ok. Agora De qualquer maneira, eu vou parar o meu vídeo só para ver se melhora aí, a gente não tem problemas com o áudio. Deu para ver a questão das permissões? Deu? Obrigado, Luana. Luana está me apoiando, está aqui na minha frente, ela está como participante. Então, habilitamos a função proteção de dados lá em detalhes da empresa. Controlamos as permissões dos usuários. E aí vai para a parte operacional da proteção de dados, que fica lá em administração, utilitários, ferramentas de proteção de dados. Então, tem 3 opções aqui. Primeira opção, gerenciamento de dados pessoais. A SAP já trouxe mapeado os dados pessoais aqui para a gente, então facilita, tá? Então, pessoas de contato, né, ou parceiro de negócio, colaboradores, então tudo que está sujeito a dado pessoal, ela já trouxe pré-configurado, relacionado aqui para a gente. A gente cria um campo de usuário que tem um dado pessoal, a gente pode incluir aqui também. Então, aqui a gente gerencia tudo que é dado pessoal ou não. Ó, pessoal, não pessoal. Tem dado sensível, né, que o Ricardo comentou, tem aqui a confidencial pessoal, eu já trouxe pré-formatada em conta de bancos, tipo de coisa. E aí eu posso incluir algum campo aqui, ó. Então, por exemplo, parceiro de negócio. Colocar um campo aqui, ó, cliente ativo CXZ. Vou dizer que ele é dado pessoal também. Atualizo, foi. Então, através dessa janela, que eu incluo campos para dizer se ele é pessoal ou não. E não tem DTW, tá, gente? Isso a gente já questionou a SAP, não. É 1 a 1 mesmo. A SAP não tem intenção de fazer carga aqui. Então, a ideia é que cada campo seja minuciosamente avaliado para definir se é pessoal ou não. Assistente de gerenciamento de dados pessoais. É a partir disso aqui que a gente vai bloquear ou apagar os dados. Tá? Então, esse assistente, como que ele funciona? Para você bloquear ou apagar, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar se é a pessoa física. Ó, tá aqui, ó, assistente de gerenciamento de dados. Eu falei do gerenciamento de dados pessoais, onde a gente inclui o campo. Aí eu vim para o assistente. Primeiro passo, necessário antes de bloquear ou apagar os dados. Precisa determinar a pessoa física. Então, venho aqui no assistente, vou iniciar uma nova execução. Determinar pessoas físicas. Então, eu posso fazer isso para usuário, colaboradores ou parceiros de negócio. Vou fazer para parceiros de negócio. Então, vamos dizer que o João da Silva aqui, o parceiro cliente C003, é uma pessoa física. Então, tá aqui no meu assistente, selecionei. Eu posso selecionar os contatos do parceiro de negócio também, tá? Vem aqui em contatos, busco aqui. Os contatos do João da Silva são esses 4. Selecionei também. Então, eu vou determinar que é uma pessoa física. Não estou ainda bloqueando dados e nem apagando. Deixa eu entrar no cadastro antes de rodar para vocês enxergarem. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Note que aqui no cadastro eu tenho proteção de dados pessoais. Pessoa física, nenhum. Não está marcado. Eu vou rodar o assistente a primeira vez para determinar que é uma pessoa física. Ele vai marcar aqui. Assim como eu tenho a mesma informação para os contatos no SAP. Então, pessoa física, nenhum. Isso, para contatos, vale individualmente. Eu selecionei os 4 lá no assistente. Depois a gente volta aqui para ver como ficou. Outro alerta que eu comentei lá no começo. Não pode ter transação em aberto, tá? Senão eu até consigo determinar uma pessoa física, mas eu não consigo bloquear ou apagar o cadastro dele.
Então, vou dar aqui para o cliente C003 para determinar se é uma pessoa física. Gravar ou executar? Vou executar. Então, com sucesso, vamos entrar e ver como ficou. Aqui, ó, pessoa física marcado em pessoas de contato. Pessoa física selecionado, tá? Posso fazer só para um contato, não precisa ser necessariamente para todos. Então, essa é a primeira parte. Feito isso, vou voltar no assistente. Tudo que a gente faz de operacional é no assistente. Vou iniciar uma nova. O áudio tá legal aí, Lu? Tá ouvindo bem? Agora tá. Tá bom, tá bom. Relatório de dados pessoais, foi perguntado, né? Seguinte. Posso gerar aqui, ó. Acabei de dizer que o C003 é pessoa física. Eu posso gerar o relatório aqui. De quais dados eu tenho do João da Silva? Ele varre todas as tabelas do SAP para ver o que tem de João da Silva aqui. Ele encontrou aqui no parceiro de negócios, tá? Se tivesse documentos, etc., ele ia relacionar também, mas é a partir daqui. Eu só não vou imprimir, gerar alguma coisa, porque eu não tenho pasta configurada. Mas aqui tem um relatório de pessoa física que eu posso gerar direto na ferramenta, tá? Deixa eu voltar aqui no início para falar, para bloquear agora os dados do parceiro de negócio. Bloqueio de dados pessoais. Então, já determinei que é uma pessoa física, agora eu posso bloquear ou apagar, né? Então, estou aqui em parceiro de negócio, eu localizo o meu cliente C003, está aqui, ó. Note que se não tiver determinado como pessoa física, nem aparece para eu bloquear ou apagar. Então, seleciono aqui meu parceiro de negócio, posso selecionar o contato também aqui. Então, eu tenho os 4 contatos. Vou selecionar, vou bloquear só o primeiro. Vamos dizer que o primeiro pediu para bloquear os dados. Seguinte. Ele está mostrando aqui o que ele vai bloquear. Executar. Com sucesso, vamos ver como ficou após bloquear os dados. Olha como ficou, tudo com asterisco. Tá? Então, o cliente C003 está bloqueado. Olha o status aqui, ó, bloqueado. Pessoa de contato, a gente só fez o primeiro contato aqui. Olha lá, como ficou. Os demais permanecem, eu não bloqueei, tá? Lembram daquele campo que eu incluí de usuário? Tá aqui, ó, com asterisco também. Cliente ativo CXM. Então, vale para campo de usuário que você determinou que é dado pessoal. Tá bom? Beleza. Ainda tá pipocando. Tá ruim? Lu, tá ouvindo bem? Som? Tá ruim. E agora? Voltou? Voltou? Tá bom. Parece que o áudio não tá 100% aqui, mas se não der para entender, eu repito. A Luana me ajuda aqui na frente, ela sinaliza. Tá? Então, a gente bloqueou os dados de um parceiro de negócio, os dados pessoais, né? E aí eu posso também desbloquear os dados pessoais. Então, bloquear e desbloquear tem volta, tá? Então, tá aqui, ó, eu tinha bloqueado agora, eu posso rodar o assistente para desbloquear ele de volta. Mas eu vou já direto a dar o segundo exemplo, que é num caso de apagar os dados de um contato, por exemplo, tá? Então, sempre no assistente,
primeiro passo sempre é determinar que é uma pessoa física. Então vamos lá, determinar pessoas físicas. Vou pegar um outro parceiro aqui, pode ser o C004, Cruzeiro aqui, ó, Esporte Clube. Então, eu vou determinar que o cliente Cruzeiro, as pessoas de contato dele são pessoas físicas. Seguinte, executar. Finalizar. Lembra que eu estou marcando o parâmetro lá no cadastro. Agora, pessoa física. E aí vamos dizer que um dos contatos aqui, ó, o contato TI, por exemplo, é o Rogério Ceni. Rogério Ceni falou, eu quero que você apague meus dados do cadastro do Cruzeiro. O que você tem que fazer? Vamos lá no assistente. Limpeza de dados pessoais. Esse não tem volta, tá? Eu apaguei, já era. Não tem volta. Pessoas de contato. É o TI, o Rogério Ceni aqui. Ó. Vamos ver como que está o cadastro antes de eu apagar os dados dele. Pessoa de contato, TI, tá aqui, ó. Rogério Ceni, telefone, não é o telefone dele, tá? E um e-mail de exemplo. Com sucesso, vamos ver como ficou pessoa de contato TI aqui. Ó, os demais permaneceram normal, TI, tudo apagado. Agora não tem volta, status apagado. Tá? Então, para finalizar aqui, tem um log de acesso aos dados pessoais e confidenciais. Aqui, ó, meu usuário manager. Eu estava aqui trabalhando com dados pessoais. Eu posso clicar 2 vezes ou clicar aqui em detalhes. Ele mostra tudo que eu fiz com dados pessoais hoje. Fiz alguns testes antes do nosso webinar. A gente trabalhou agora com os parceiros de negócio aqui, ó. O C003, né? Então aqui tem todo o histórico do que eu fiz com dados pessoais. Eu posso até filtrar aqui a data. Ontem eu fiz alguns testes também. Então é possível ver o log. Então, os testes que eu fiz ontem, então fica tudo registrado. É a última opção que a gente tem aqui. Beleza? Então, vou recapitular aqui com vocês. Versão 9.3 PL4 ou superior, façam testes, não saiam apagando em produção. Quando você ativa a funcionalidade, ele não interfere em nada, pelo que a gente observou, não interfere em nada nos demais dados, tá? Mas ative em teste, porque, em primeiro lugar, já controle as permissões dos usuários para que ninguém apague dados ou bloqueie. E aí, lembrando que é um projeto, não é só o SAP Business One, mas ele tem essa ferramenta de proteção de dados que fica lá em utilitários, onde você pode gerenciar o que é ou não dados pessoais, então inclui campo de usuário lá, e você tem um assistente para operacionalizar sempre que você precisar bloquear ou apagar dados pessoais através do assistente. Como que ficam os documentos? Eu tenho um histórico de documentos, nada em aberto, mas eu bloqueei ou apaguei os dados. Fica com asterisco. Da mesma maneira que a gente viu que ficou o cadastro. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui do que eu apaguei para mostrar como fica o documento. Lembrando que tem aquela questão das obrigações que o Ricardo comentou, né? Não dá para apagar se você tem obrigações a gerar, etc. Ó, esse aqui, por exemplo. Eu apaguei ou bloqueei os dados, ficou com asterisco aqui no cadastro. Olha o endereço também. Tá? Então, procurei aqui brevemente mostrar o caminho, eu apanhei para descobrir realmente tudo isso. A gente teve algumas reuniões na própria SAP, porque os parceiros de addons precisam se adequar e etc. E a gente estava desmistificando, vendo o que era ponto crítico para o Brasil,
com relação ao LGPD, e eu acho que o operacional eu tentei mostrar da parte mais clara, mais objetiva possível para vocês. Em grandes resumo, é isso aqui, tá? Nesse slide está pontuado como operacionalizar, então não esqueçam que antes de bloquear tem que determinar que é dado pessoal, roda o assistente 2 vezes nesse caso, uma para dado pessoal e outra para bloquear. Limpeza de dados pessoais, que é para apagar, não reverte. Tá? Precisa, antes de começar a usar, ativar lá em detalhes da empresa. Isso aqui é um breve resuminho. Da minha parte, se ninguém tiver dúvida, é isso. Espero que ajude vocês. A gente está gravando isso aqui para disponibilizar também depois. É só um começo, é um start para vocês implementarem nas empresas todas as ações necessárias. É um projeto, não é só uma funcionalidade, para que lá no segundo semestre, quando a lei entrar em vigor, esteja tudo de acordo, tá bom? É isso, Ricardo tá por aí ainda. O pessoal tem alguma dúvida? Estamos aqui à disposição. Deixa eu voltar meu vídeo agora para ver. Estou por aqui, Renato, bacana. Interessante aí as funcionalidades, né? Eu só agradeço. Vou interromper mais uma a gravação, tá, gente?